Peraí. Ok. Não. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre 10 coisas sobre nós. E aí, vocês estão curiosos? Até eu tô. Listamos aqui essas 10 coisas sobre nós, até para vocês conhecerem melhor a gente, né? Ficar sabendo de coisas que ainda não sabem. E aí eu vou deixar para tu, amor, começar. Eita, que responsabilidade. Vamos lá. A primeira é que fazemos aniversário em dias muito próximos. Eu faço dia 19 de abril e Lucas faz dia 22 de abril. Menino, Deus planejou tudo, viu? Nada é coincidência. Você tá tão longe de mim, chega mais. É, Tá muito é porque distante. aqui, ó, tem essa divisão aqui, tá ligado? Mas fica aqui comigo. Quero você coladinho comigo. Oh, meu Deus. Tá meio Ele desconfortável fica aqui. assim, Tá então. meio desconfortável, tá bom. Fica assim. Deitado não, você tá relaxado. É isso, gente. Então a gente faz aniversário muito próximos, né? É aquela coisa, a gente nunca faz aniversário, tipo, eu faço aniversário só pra mim e o Lucas só faz pra ele. É muito difícil, a gente sempre comemora junto, sempre. Deixa a gente se conhecer, né, amor? E aí aquela coisa também, né? Paloma fica esperando o presente que vai ganhar e dependendo do que ela ganhar, ela fica... eu vou dar um presente assim pra ele, porque ele deu um assim pra mim. É, se ele não me der, eu não Vermelho. dou. Vermelho. Apesar que esse ano a gente não comemorou de forma em dupla, né? Assim, a gente não comemorou em dupla. Você estava comigo, claro, mas assim, foi uma coisa bem específica, só pra mim, e esse ano só foi uma coisa Deixa eu específica me só pra ajeitar aqui tu. melhor. Vai. E esse ano foi uma coisa específica só pra tu. Então, aí a gente fez aniversário de forma individual esse ano, né? Por incrível que pareça, né, amor? Eu comemorei só o meu, a gente tava junto, claro. Mas eu comemorei só o meu no interior de João Pessoa. Foi muito bom. Foi. Que é onde minha família mora, né? A parte de mãe. E a gente teve uma noitinha bem agradável lá e tal, com a minha família. E foi melhor ainda porque pegou o feriado da Páscoa e tal. Foi. Aniversário da avó de Paloma também. Inclusive tem vídeo aqui, tá? No canal sobre esse feriadão. Isso. Vou deixar até na descrição, tá? Esse vídeo pra vocês darem uma conferida. Isso. E esse ano eu preparei uma surpresinha na casa de Lucas. Na mãe de Lucas, no caso. Na casa de Lucas. Eu não tô com esse costume, né? Na casa da mãe de Lucas. E aí ele não imaginava, mas depois ele começou a desconfiar, né? Preparei um bolinho, a gente comprou umas coxinhas, umas besteirinhas assim e dei um presente a ele, que foi um tênis. Fiquei sabendo de cara. Essa surpresa foi devagar, viu? Melhor. Poxa. Só porque eu botei uma roupa, gente. Eu botei uma roupa, porque geralmente quando eu chego do trabalho, eu boto um pijama, né? Pra ficar mais confortável em casa e tal. Dessa vez, eu botei uma roupa. Não, amor, ficou muito fácil, pô. Aí, Paloma se arrumou, poxa, só que eu não do tava. nada. Não, calma. Eu não estava arrumada. Tava. Pra a roupa que normalmente você usa em casa, você tava arrumada. Eu botei um short jeans e uma blusa. Aí, Lucas, por que vocês estão arrumadas assim? Eu quero testar essa blusa que eu comprei nova e tal. Nunca tinha usado, inclusive comprei nessa viagem. Aí ele. Estranho. Ficou nessa até. Aí, beleza. Aí daqui a pouco eu. A mãe dele ligou pra mim porque eu disse assim: quando tiver tudo certo aí embaixo, que a mãe de Lucas mora próximo da gente, você liga pra mim, que aí eu desço e tento disfarçar, né? Aí ela ligou. E eu tapeando com ela e Lucas, por que tu vai descer? Eu nunca desço também, sempre quem desce é Lucas. Aí pronto, desconfiou total. E eu pensando que tava arrasando. Não, poxa. Mas muito obrigado, viu, meu amor? Muito obrigado, gostei bastante. Pra não passar em branco ali, foi mais do que eu imaginava. Muito bom aquele momento. Mas acho que não faço mais. Aí, amor. Acordar muito cedo não é o nosso forte. Não é mesmo, viu? Quando temos uma responsabilidade de acordar cedo e tal, é mais de boa, né? Mas assim, a gente ainda sofre quando isso acontece. Mas não é da gente, sabe? A gente desperta mais, fica com mais vontade de fazer qualquer coisa a partir de pelo menos 8h30, por aí 9 horas. A gente já se organiza também pra gente criar conteúdo a partir disso, porque, caramba, é bem complicado. Eu particularmente passei minha vida toda estudando à tarde, então já me acostumei. Minha faculdade também foi à tarde. E Paloma sempre estudou de manhã. Inclusive fez faculdade de manhã, mas mesmo assim não se adaptou. Gente, me arrependo tanto de ter feito faculdade pela manhã, juro. Foi o maior arrependimento. Só que, mesmo assim, de certa forma foi bom, porque eu ficava à tarde livre, de certa forma, né? E aí eu pude estagiar à tarde. Mas assim, de todo jeito eu teria que acordar de manhã. Se eu estudasse à tarde, eu ia fazer estágio de manhã, né?
e vice-versa. Então, assim, mas não recomendo, pelo menos não pra mim, sabe? Não funcionou. Não foi bom fazer faculdade pela manhã. Eu sentia muito sono nas aulas. Gente, foi péssimo. Paloma demora um pouco pra acordar, viu? Ela acorda, mas não acorda, sabe? É, por mais que, tipo assim, eu acordasse bem assim, vamos supor, 9, 10 horas na faculdade, eu já tava acordada, claro. Mas ainda assim, eu senti uma dificuldade imensa, porque eu não tenho energia pela manhã, entendeu? Não tenho. Inclusive, na rede social vizinha, o Lucas até fala, né, que eu tenho um pico de energia. Eu consigo Muito à fazer noite. tudo à noite. 11 horas, Eu meia-noite. tenho um pico de energia muito forte à noite. Eu não sei o que é isso. Tudo que falta de manhã sobra à noite. Já esse reloginho, né? Já me habituei a isso. Fazer tudo pela noite e nada de manhã. Então de manhã, quem faz o café da manhã é Lucas, porque eu não tenho. Às vezes eu faço também, claro. Depende do dia. Mas pela manhã. Isso não quer dizer, preguiça, aquela coisa toda e tal. Não, a gente já passou períodos da vida da gente acordando cedo para responsabilidades, para trabalhar e tal. Eu, inclusive, teve uma época que eu trabalhava de garçom, eu tinha que acordar muito cedo porque eu trabalhava em coffee break e tal. Que é um café da manhã, aquele café da manhã de chiquezinho, né, de empresa e tal. Eu acordava muito cedo para pegar 2, 3 ônibus, metrô muitas vezes. Mas nunca consegui me adaptar. Né? E Paloma a mesma coisa. Pelo menos a gente se entende nisso, né? Torcemos pelo mesmo time, que é o esporte. Tinha que ser, né? Pelo amor de Deus, a pessoa esperar a vida toda pra casar com a pessoa torcer pelo rival, não. Não. Apesar que, tipo, eu nem tô mais torcendo tanto, né, amor? Pelo amor de Deus. No começo eu acho que era pra me conquistar, né? Era isso mesmo. Ficava acompanhando e tal. Fui Eu pra por dentro. alguns jogos Acabo, comigo. pelo amor de Deus. A torcedora fuleira. Mas no viu? começo foi legal, porque assim, eu nunca tinha ido para um estádio, e principalmente para o estádio do esporte, né? Que meu pai é esporte também, então eu já tive essa relação. Quando era pequeno era náutico. Meu Deus do Pai céu. sempre pedia pra mudar. Meu Deus, como é que tu foi pro náutico e tal? Aí eu fui e voltei pro esporte. Aí pai, tá, beleza, ótimo. Aí a gente começou, mas sempre o pai que assistia, eu nunca me interessei muito. Aí o Lucas perguntou logo, né? Quando me conheceu, qual é o teu time? Aí o esporte, ele saía pra casar. Já ganhou um ponto muito importante ali, viu? Eu sabia que isso era muito importante pra ele, mas pra mim, tipo, tá. Mas foi importante por um tempo. Hoje em dia eu vejo que não é tanto. Somos muito família. Quando a gente tá com a família, a gente larga muito o celular, quer conversar, quer fazer uma programação assim, para ter um tempo de qualidade mesmo com a família, entendendo que isso é muito valioso. A partir do momento que a gente casa, a gente se distancia um pouco, né, do pai, da mãe, da irmã, né? Eu tenho uma irmã por parte de mãe, tenho mais duas por parte de pai. Paloma, por exemplo, sempre passava o Natal, Ano Novo com o pai e com a mãe, né? E perdeu um pouco disso depois que me conheceu. A gente às vezes divide isso, mas a maior parte do tempo ela passa com minha família. E assim, a gente gosta muito, a gente dá muito valor a esses momentos. Por mais que assim, eu não esteja presente 100% sim, presencialmente, mas eu sempre tô ligando pra minha mãe, pro meu pai, enfim. A gente mantém isso, sabe? Todo dia, inclusive o Lucas fica, caramba, toda hora falando, mas pra gente manter todo sempre conectado, sabe? Por mais que eu não esteja lá, mas eu quero sempre estar a par de tudo e a gente sempre se atualizar. E não somente com pai e mãe, mas também com primos, né? A família em geral, parentes, a gente gosta muito de marcar aquela coisa bem família, né? Tá todo mundo ali, tio, tia eu e amo tal. quando minha família tá toda reunida, amo. Eu amo muito mesmo, assim. Se eu pudesse, eu reuniria todos os meus primos, todos, e todos os meus tios, todo mundo. Passaria uns 2 dias, assim, sabe, junto mesmo. Eu amo isso, de verdade. Mas, infelizmente, não é todo mundo que pensa dessa forma. E não é todo mundo que pode também, né? Ter um filho não é prioridade agora. Gente. Não é mesmo. Você aí que tá doido pra que a gente tenha, infelizmente, segura na minha mão. Vai ter que aguardar mais um pouco. Pode fazer um aí. Pode fazer um aí. Fica à vontade. Você não tá querendo tanto um bebê? Ou mais um, faça. né? Ou mais um. Faça. Dá pra você suprir essa carência que a gente não tá tendo. Filho muda tudo. A gente sabe que filho muda tudo. Assim, a gente sabe, a gente fala isso, mas sem local de fala, né? A gente não vivenciou isso ainda. Mas é óbvio que o filho vai mudar muita coisa na relação, rotina, a programação. O filho vai virar prioridade.
Muitas vezes você vai querer comprar uma coisa, fazer uma coisa que vai... Tudo tem custo, né? Dinheiro, claro. E aí o filho vai virar prioridade em tudo. Gente, somos cristãos, tá? Só para deixar claro assim, a gente sabe que o filho é uma bênção do Senhor. A gente sabe que, né, realmente a família se estrutura realmente quando você tem um filho, enfim. A gente sabe de tudo isso e a gente quer muito ter isso. Só que a gente tem um ano de casado agora, então assim, a gente não aproveitou basicamente nada ainda. A gente tá aproveitando conforme as coisas estão fluindo, mas a gente pensa em viajar, a gente pensa, né, em curtir mais, aproveitar mais essa fase assim, sozinhos mesmo, curtir um ao outro. Viajar bastante. Porque assim, por mais que a gente tenha passado 4 anos namorando, a gente curtiu um bocado também, mas não é a mesma coisa, porque agora a gente tem uma independência, entendeu? A gente pode fazer o que quiser, assim, claro, conforme a lei, né? Mas a gente pode fazer o que quiser e, tipo, sem depender de nada, entendeu? Então, assim, a gente quer aproveitar isso, quer curtir um pouco e tá tudo bem se você quiser aproveitar com seu filho. Mas a gente não pensa dessa forma, entendeu? Eu acho que a opinião, cada um tem a sua e eu acho que tem que ser respeitada, né? A gente se vê assim, dessa forma, curtindo, aproveitando, sem filho no momento. Boa, boa. Somos dependentes de café. Menino, Meu isso Deus. aí. Dá dor de cabeça, meu velho, se não tomar café. Gente, eu não tinha esse hábito tão grande de tomar café antes de casar com o Lucas. Aí comecei essa frequência. E o Lucas também. O Lucas tomava muito raramente, não era, amor? Pegou a doença. Tu tinha mais costume de tomar suco, não era? Rapaz, desde a época que a gente se conhece, eu tomo bastante café. Não. É isso. Acho que é um carro de suco. Você tomava café mais pela manhã, mas a maioria das vezes era tipo almoço Isso. e noite era Bem suco. lembrado, é. De manhã eu sempre tomava, à noite Mas às vezes tem não suco tomava também de manhã. direito. Passei a tomar mais. Eu não gostava muito, gente, particularmente, mas depois eu comecei a criar um gosto, que eu não sei o que aconteceu, mudou meu paladar completamente. Gente, cortei meu cabelo, Sim. uma outra curiosidade. Cortei meu cabelo, tá menorzinho. Linda. Fiz um corte chamado Butterfly. Yeah. Não ficou tão Butterfly, mas ficou legal. Eu gostei. O clima não fica tão legal quando caímos muito na rotina. Ai, gente, não gosto de rotina, juro. E Lucas também tem a mesma. Poxa, é muito ruim, pô. É muito ruim a mesma coisa sempre, toda hora. Gente. E principalmente a gente que Me dá uma passa agonia. muito tempo junto assim pra gravar conteúdo. A gente também trabalha junto, tem isso. Eu entendo que o casal, em alguns momentos, tem que ter sua individualidade. Eu tenho que fazer uma coisa sozinho, o Paloma tem que fazer uma coisa só. E muitas vezes não dá pra fazer isso, encaixar na rotina. Eu não gosto, gente, de rotina assim. É bom, de certa forma, porque meio que você sabe o que vai fazer, né? Tipo assim, tem que fazer isso. Você se sente útil, de certa forma, ter uma rotina, porque você tem coisas pra fazer e tal. Mas eu não gosto de fazer todos os dias as mesmas coisas, porque eu sinto que eu não tô vivendo. Eu sinto que, tipo assim, é uma coisa meio que automática. Tem horas que eu faço coisas que eu nem noto. Quando eu vejo, já tá fazendo um negócio assim, tipo, você cria uma coisa que você nem nota. É muito robotizado, eu não gosto de viver assim, sabe? Claro que a vida, gente, é uma rotina. A gente tem que fazer muitas coisas todos os dias. Tomar banho. Coisas Quem gostar, né? pra ir. Tomar banho, comer, se ajeitar pra dormir, lavar a louça e tal. São coisas que não tem como você tirar ali do seu dia a dia. Mas assim, tá todo dia ali em casa. Um exemplo. Eu tô muito tempo no celular, editando vídeo, postando. Paloma vendo alguma coisa no celular também. Sempre isso, não sai disso. Ou então não coloca alguma coisa ali mesmo em casa pra dar uma quebrada ali na programação. Tipo, vamos ver o filme hoje. Tem coisas de rotina também que sempre tem que acontecer ali pra quebrar aquela rotina muito comum. E aí a gente sempre gosta de... Vamos sair. Quando a gente sai, a gente tá agoniado. Um com o outro em casa. Vamos sair, fazer alguma coisa. E quando a gente volta... É outra coisa. É outra história. Já quebra toda a rotina, sabe? É isso. Paloma pede minha ajuda todo dia de manhã. Gente, peraí. Vou explicar pra vocês agora. Ele vai fazer o quê? Olha o café de novo. Todo dia de manhã, amor. Abra aqui que eu não tô conseguindo, não. Gente, isso aqui é muito duro. Gente, juro. Tu consegue abrir agora? Vê aí.
Gente, não Ó, tem. tá vendo? Não Não é é invenção, realmente ela não consegue. Não é porque eu não treino direito, não. É porque, caramba, ele tem uma trava aqui, um vácuo E eu que eu não mal sei o fecho, que pô. é. Ele mesmo trava o negócio. Ai, abre aqui. Eita, moça. Você consegue, vai, você Não, eu consegue. vou. Confio em Meu você. punho tá doendo. Todo dia eu peço pra ele abrir. Nem ele consegue, gente. Tô com a mão suada. Olha, Eu me sinto salvador da pátria, pô. ele se sente tipo assim, eu sou um homem. Chega assim. Como é, meu amor? Tá escorregando, tá escorregando. Ih, rapaz, tá ruim isso. Gente, o negócio é sério mesmo, tô dizendo a vocês. Ó, ele tem uma trava, não é possível. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem esse negocinho aqui, ó. É um negocinho de borracha, como se fosse um silicone. Gente, isso é muito... E não dá ruim. pra entender porque a gente abre Porque e fecha trava. isso toda hora. A gente abre e fecha toda hora pra fazer café. É. Parece que tá há 3 anos aí. Ó, a gente só faz Fechado. isso, não precisa fazer força. É porque tá... Comer fora é uma das coisas que mais gostamos de fazer juntos. Demais, velho. Caramba, realmente isso. Eu amo. Se eu pudesse todo dia, eu comeria em um self-service. Eu vejo assim que a maior prosperidade é você comer o que você quer sem preocupação. É mesmo, viu? Diga aí, você ir pro supermercado, comprar o que você quiser sem nenhuma preocupação. Ou de repente você tá em casa, não quero comer o que tem em casa hoje, vou pedir tal coisa, vou pra tal restaurante. Pra mim isso é a maior... Se você pode fazer isso, é assim um sinal de que sua vida tá Fluindo bem. massa, né? É, Ou você verdade. tem essa segurança, essa estabilidade financeira. Então assim, eu gosto muito de sair. Ainda bem que a gente se entende também nisso, de gostar É. muito pra sair pra comer. É, pois é. Gostar muito de sair pra comer. É, a gente ama sair, gente. Independente se for comprar comer ou não, mas acho que todo rolê da gente, se a gente sair, a gente tem que comer alguma coisa. É, porque dá fome, né? Tá na rua, meu velho. É incrível, é impressionante como a gente fica com mais fome na rua. Tá na chuva pra se molhar, hein? É. No nosso período de namoro e noivado, a gente gastou muito com lanche, muito. Às vezes eu fico, caramba, se a gente pegasse esse dinheiro todo, a gente estaria com quanto de dinheiro, hein? Eu não me arrependo. Mas eu também não me arrependo, porque fez parte do processo do namoro, né? A gente se conhece dessa forma. A gente tá ali marcando pra ir pra um barzinho, uma lanchonete e tal, um restaurante. E não rola só a comida, rola um papo, uma conversa, a gente vai sempre se conhecendo. Então, de certa forma, isso também é bom, porque a gente fica mais independente, não fica na casa dos pais, né? Então, fez parte do processo, né? E a gente também gosta muito até hoje. Só que as prioridades mudam, né? A gente não pode ficar todo fim de semana Tem uma casa pra manter agora, né? A gente não pode ficar todo fim de semana comendo fora. Mas, se a gente pudesse, a gente iria. É. Inclusive durante a semana. Durante a semana também, para quebrar a rotina, justamente pra gente não ter essa mesma coisa programada. Lá no Instagram, gente, tem muito vídeo da gente comendo, tá? Dá uma passada lá nos rios que você vai ver um monte de vídeo da gente em algum lugar comendo. Eita, muriçoca, pô. A Muriçó querendo participar aqui do vídeo, gente. Que saco. Pensei que tu ia dar uma lapada ali, quebrar o celular. Tá tudo. doido. Tem Sai mania. daí, pô. Tem mania disso. Tem hora que a gente tá aqui em casa, gente. Paloma, pá nas minhas costas. Toda a força que ela tem. E por último, né, na 10ª curiosidade sobre a gente. Quer falar, amor? Somos cristãos, mas nossas teologias têm diferenças. Por quê? O jeito que tu falando, sabe? Tipo, Que foi, pô? sei lá, todo sério. Tipo, vem cá, pra chegar. Tu, foi sério. Somos cristãos, mas nossas teologias têm diferenças. Pra falar certo, porque cristões tá errado. Mas Cristãos. do jeito que tu leu, sabe? Porque tem gente que vai ler e fala, Cristões. cristões, pô. Então, gente, eu fui nascido e criado praticamente na igreja evangélica. Meus avós eram da igreja evangélica, meus tios, tias. Tá rindo ainda, né? Ah, é uma coisa séria, amor, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a me entender por gente, aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica com meu pai e fiquei até uns 13 anos por aí. Aí depois tive aquele momento de rebeldia, né? Aquela fase da pré-adolescência, adolescência. Aí só voltei a frequentar a mesma igreja com 17 anos por aí. Fiquei até a época da pandemia. Depois da pandemia não voltei mais. Depois da pandemia não fiz mais parte da igreja. Porque eu entendi assim que eu não estava me encontrando mais com
a liturgia do culto, das coisas da igreja, eu não estava me identificando como eu me identificava antes. E aí nesse processo todo, na época da pandemia, um pouquinho antes da pandemia, a época que eu conheci Paloma, nesse processo de conhecimento ela disse, eu sou católica. Aí, a princípio, ela, mais do que eu, achava que teria algum problema. Eu ficava pensando, como é que vai ser pra gente fazer parte da igreja? Vai ser da evangélica, da católica e tal? Também. Mas a gente tratou isso de uma maneira muito assim, saudável, respeitando o outro. Porque na época que a gente se conheceu, eu tava muito firme, assim, de certa forma, na igreja. Frequentando, né? Frequentando mais, né? Na igreja católica. E Lucas também tava frequentando muito na igreja evangélica. Teve uma hora que isso não virou uma preocupação nossa. A gente só deixou seguir. Vamos seguindo. Se quiser ir lá pra minha igreja, você vai. Outro dia eu vou pra missa e tal. Sem se preocupar como é que vai ser isso lá na frente. Tanto é que depois de um tempo, a Paloma passou a frequentar uma igreja evangélica, outra denominação comigo. Eu também nessa de me encontrar também em outra igreja evangélica e tal, para pensar em a gente fazer parte. E Paloma teve uma certa identificação também com essa outra igreja evangélica. Foi. A gente passou a frequentar tudo isso, só que a gente tava com problema de locomoção nessa época, né? Era contramão pra gente frequentar, gastava muito com Uber. E de lá pra cá a gente relaxou, não foi Porque mais. a igreja não era próxima da casa de Lucas, no caso, né? E nem próxima da minha casa também. Aí, tipo, a gente já tinha que se encontrar, eu e ele, porque era dois extremos. E a igreja era em outro extremo, então era complicado. Vou frequentar a igreja evangélica e mesmo assim vou ter os hábitos católicos, sabe? Ainda não consigo me desprender disso. Porque é uma coisa muito enraizada. Minha vida inteira, vamos botar lá, sei lá, 20 e poucos anos de igreja católica, então é meio difícil, né? Tem uma ligação muito boa com as pessoas que são da igreja de Lucas, que agora também é minha igreja, de certa forma. Na verdade, que era a igreja que fazia parte, né? Hoje tá. Tá meio lá, meio cá. Mas vai dar certo no final das contas, tudo vai se ajeitar, eu tenho fé. Eu, assim, por estar do outro lado a vida toda, eu percebo que os evangélicos, eles procuram muito uma briga contra os católicos, né? Não precisa dessa briga, não tem certo e errado, só Deus pode julgar isso. E é isso, gente. Eu acho que vamos todos, paz e amor, manter o respeito, não condenar, porque você não tá na terra para isso, entendeu? Você não tá nesse lugar de fala para condenar, para julgar alguém. Só Deus pode fazer isso. Você sabe disso, você que é cristão, você sabe disso, porque você lê a Bíblia. Então, não julgue, porque esse é o mínimo que você deve fazer, não julgar. Tá certo? Então, assim, você tem a sua religião, seu modo de né? Sua visão de mundo. Sua visão. Poxa, tá certo, mas a outra pessoa também tem. Ela nasceu com essa coisa assim. Teologia, né? De muito tempo, a família. Então, assim, vem de geração para geração. Então, assim, você não vai tirar mudar isso da pessoa, entendeu? Você não vai conseguir. Então, não adianta. Agora, tentem manter pelo menos uma relação boa. A gente ficou distante de novo por causa dessa divisão. É isso, gente. Não brigamos. É sobre isso, tá? Então, inclusive os amigos de Lucas são pessoas evangélicas e a gente se dá muito bem, graças a Deus. Eu tento me adaptar ali de certa forma em tudo. No mínimo, deve respeitar cada religião, entendeu? E pronto. Não julguem, gente, não julguem. E principalmente quando se trata de evangélicos e católicos, é o mesmo Deus ali, assim, o centro é Cristo, então... Isso. Lado A, lado B é melhor, então a gente não faz isso. Babaquice. Não adianta. No final das contas, duas coisas para dizer. Maria foi a mulher mais importante que pisou na Terra. E tanto as pessoas da Igreja Católica e como também as pessoas da Igreja Evangélica, muitas vão para o céu, no final das contas. Isso. E Deus vai dizer, porque você era da Igreja Católica, você não me merece, você não merece o céu. Se o principal motivo ali da fé é Cristo, não há por que discutir, sabe? Eu vejo dessa forma. Beleza? E foi isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha aí representado uma parte legal do seu dia, que tenha agregado para você assistir com seu namorado, sua namorada, com a família, para você compartilhar para alguém. Valeu demais por estar aqui até o final. Eu espero que isso tenha deixado, de certa forma, boas... Como é que fala? Impressões. Boas impressões da gente pra vocês. Espero que vocês identifiquem, né, de certa forma. E é sobre isso.
E o que eu digo pra vocês é respeito, tá? Respeito em tudo. E, de certa forma, respeitar opiniões. Acho que é o mais importante de tudo. Beleza? Um cheiro. Fiquem com Deus e até a próxima.